E eu brinco que eu só brinquei de dentista, porque se eu soubesse que ia ser dentista, eu tinha brincado de outra coisa, né? E aí, eu tinha pânico de sangue. Então, foi muito sofrido. Porque assim, a primeira vez que eu desmaiei por ver sangue, eu tinha 7 anos de idade. E aí, naquela época, né, gente, bullying era uma coisa, assim, super frequente, né? Então, assim, eu cheguei, inclusive, a sofrer bullying de professor, porque eu lembro que na 3ª série, nós tivemos que abrir um frango na aula de ciências, um frango recém-morto. E eu desmaiei, lógico. Porque não era uma gota de sangue, né? Era um caminhão de sangue, né? E assim, então assim, o bullying na época era cometido por professores, gente. Uma coisa surreal que a gente guarda pro resto da vida, né? Que machuca a gente, assim, muito pro resto da vida. Mas eu nunca questionei a possibilidade de fazer outra carreira. Então eu falava assim, bom, eu vou ter que superar esse medo de algum jeito, né? E eu lembro que quando eu entrei na faculdade, primeiro dia de aula, a gente foi fazer um teste glicêmico. E a hora que furaram meu dedo, que apareceu a gota de sangue, eu desmaiei. Aí você imagina, eu era bichete, né, toda pintada lá, de trote, que na época tinha e tal, e desmaiada por conta da gotinha de sangue, né. E então a faculdade inteira ficou sabendo. Então assim, eu cheguei a ter professores que vieram falar comigo, por que eu tava fazendo odontologia, que era pra eu escolher outra carreira, mas enfim, a paixão era tão grande que eu tinha que superar, né? E minha mãe teve a ideia, falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um curso de instrumentação cirúrgica, porque se você de repente entrar em contato de forma mais intensa, você vai conseguir superar. Falei, tá bom, né? Só que assim, se eu pisasse no hospital, eu já passava mal. Então assim, eu senti o cheiro do ambiente hospitalar, aquilo já me fazia entrar em quase desmaio, vamos dizer assim, né? E aí o que aconteceu? Teve dia, o primeiro dia foi uma cirurgia, quando eu li a caixa, que estava escrito assim, eu estava organizando a mesa, o paciente não tinha entrado na sala ainda. Eu li a caixa e na caixa estava escrito assim, kit de amputação de perna, de braço, enfim. Eu desmaiei de ler a caixa. E aí, naquele dia, eu desmaiei 3 vezes. Então, assim, eu não esqueço. Depois daquilo, parou, sabe? Então, assim, foi que naquele dia, um dos médicos falou pra mim assim, interessante, né? Você já parou pra perceber que você não desmaia quando é cesárea? E a cesárea tem uma quantidade de sangue gigantesca, né? Ele falou assim, será que você não tem pavor do sofrimento e não do sangue? E quando o médico falou isso pra mim, eu fui pra casa pensando e tal. E aí eu conseguia entrar em cirurgias de cesárea numa boa, eu conseguia instrumentar cirurgias de plástica, cirurgia, mas quando tinha algum envolvimento emocional pesado, sabe? Se tivesse um sofrimento, eu não conseguia administrar. Então assim, eu vejo que hoje, pouco tempo, eu fui instrumentar o Dr. Fábio numa cirurgia, como não era eu estar fazendo um procedimento, passei mal, né? Então assim, não gosto de instrumentar ninguém, eu gosto de fazer, sabe? Assim, é interessante que assim, no momento que eu tô fazendo, eu não sinto mal. Mas se eu estiver instrumentando, se eu estiver do lado de fora da situação, aí eu ainda não me sinto muito bem, sabe? Então isso eu acho que é uma coisa muito... não sei, acho que é uma coisa que já nasce com a gente, né? Sei lá, é um dom mesmo, né? Eu tenho muita gratidão a Deus por poder exercer isso no meu dia a dia. Tinha tudo, e eu falava assim, eu não vou trabalhar com criança, porque eu não posso ouvir uma criança chorando, que assim, eu lembro que na faculdade, quando tinha aula, assim, que tinha criança chorando em outra sala, eu corria pra ver o que estava acontecendo, sabe, assim, eu me angustiava com o sofrimento da criança. E eu falava assim, na primeira entrevista de trabalho, eu falei assim, olha, eu faço qualquer coisa, menos pediatria. Eu falei assim, olha, a pediatra vai pra outro lugar, vai mudar de cidade e tal, e eu vou precisar que você substitua. Eu falei, ai meu Deus, né, mas eu falei que eu não era pediatra, que eu não poderia fazer isso, sabe aquela angústia? Eu falei, e agora, né, o que eu faço? Enfim, primeiro o pacientinho mordeu meu dedo, fugiu da cadeira, foi assim um caos, mas assim,
depois daquilo pra sempre eu não parei mais. Então assim, um tempo depois ela conversou comigo e falou, olha, eu senti que você era pediatra. Sabe, assim, eu lembro que tinha um quadro numa dos laboratórios da minha faculdade, sabe, que eu acho que é até emocionante, porque eu lembro que falava assim que a odontologia era um sacerdócio, sabe, e a gente, quando a gente amava, aquilo tomava de tal forma a nossa vida, sabe. E eu acho que a gente tem que encarar dessa forma. Você vai lidar com o ser humano, a criança que está sentada na cadeira, ela está assustada, ela precisa entender o que está acontecendo.